Quero começar esse episódio contando uma história. Essa história pode ser de qualquer trabalhador. Enquanto eu conto essa história, talvez você lembre de alguém que você conheça, talvez você lembre de si mesmo. Imagina uma pessoa saindo do seu local de trabalho, no seu dia, cansado, e de repente ela caminha pelos corredores, de repente ela escuta algumas risadas. E não são risadas de felicidade, são aquelas risadas que machucam, porque deixam no ar a sensação de que o alvo é você. O mais difícil não é ouvir as risadas. O mais difícil é imaginar que entre aquelas pessoas que estão rindo, estão justamente pessoas que você confiava, que deveriam estar protegendo os trabalhadores, pessoas que deveriam acolher e ouvir, dar voz a quem está sendo pressionado. E naquele instante, a impressão que se tem é de que todos escolheram o lado mais fácil. O lado do silêncio, o lado da zombaria, o lado do assédio. E talvez aquilo nunca tenha acontecido exatamente assim. Mas quem já sofreu um assédio sabe exatamente do que eu estou falando. Sabem como um olhar, uma ironia, uma piada ou até mesmo uma ordem pode dizer muito sem proferir sequer uma única palavra. Então nasce uma pergunta que pode mudar tudo. O que alguém faz quando percebe que sua voz não encontra espaço? Alguns desistem, outros se calam, mas existem pessoas que criam seus próprios espaços, que escolhem os seus próprios caminhos. Essas pessoas criam os seus próprios espaços para falar. E foi dessa ideia que nasceu esse podcast. Da necessidade de mostrar que nenhuma pessoa deveria depender de autorização de terceiros para contar a sua própria história, levantar perguntas ou defender aquilo que acredita. Porque às vezes um simples microfone consegue fazer você chegar aonde uma sala cheia nunca permitiu que você chegasse. É curioso como a vida funciona. Aquilo que começa quase em silêncio pode atravessar corredores, romper barreiras e alcançar lugares que ninguém imaginava. Esse episódio não é sobre vingança e muito menos expor alguém. É uma história sobre transformar o silêncio em voz. E talvez, quando esse episódio terminar, você descubra que essa pode ser a sua história. Existem violências que não deixam hematoma e nós vamos falar hoje aqui sobre isso. Essa violência não aparece nos jornais, não costuma gerar vídeos, muito menos testemunhas. Nós vamos falar sobre o assédio. Mais precisamente, sobre o assédio velado. Vamos falar sobre o gaslighting. Ao contrário do assédio explícito, que é aquele que alguém grita, ameaça, humilha na frente dos outros, o gaslight, ele é velado, é silencioso, é calculado. Ele acontece aos poucos. Imagina um trabalhador que de repente ele começa a ser observado mais do que todos os outros. Cada meta é anotada, cada saída, cada evento, uma ida ao banheiro é cronometrada. Cada minuto vira uma cobrança, cada erro vira um destaque, enquanto os acertos passam despercebidos. As regras existem para todos, mas começa a ser cobrado só dessa pessoa. Aquilo que sempre foi tolerado passa a ser tratado como falta grave quando envolve apenas aquele trabalhador. Na frente dos colegas, o discurso é impecável. Estou apenas cumprindo as normas da empresa. E é justamente aí que mora o problema, porque o assédio nem sempre está na regra, mas sim na maneira seletiva com que é aplicado. Quando uma norma serve para orientar todos, ela é gestão. Quando ela é usada apenas para pressionar uma pessoa, ela pode ser usada como um instrumento de perseguição. E isso é muito difícil de provar. No Brasil, em 2025, o Tribunal Superior do Trabalho registrou um aumento em 22% dos casos de assédio. Em 2025, foram mais de 142.828 novos processos trabalhistas, e quanto ao assédio sexual, há um aumento de 12%, mais de 12 mil casos. O assédio no Brasil é muito difícil provar e, ao mesmo tempo, tem aumentado ainda mais a cada dia. Por isso, esse programa ele tem essa característica de trazer e dar voz aos trabalhadores de todo o Brasil. Quem vive essa situação sente que está sendo colocado de lado, sente que está sendo colocado contra a parede todos os dias. E existem elementos que costumam aparecer nessas histórias. O isolamento, alguns colegas preferem ficar em silêncio por medo. Outros acreditam que estar próximo à chefia pode trazer algum benefício, alguma vantagem e mantê-los fora dessa área de assédio. E muitos só percebem que a coisa mudou de direção quando o assédio é praticado contra eles mesmos. Esse tipo de ambiente produz um efeito psicológico muito grave, o gaslighting. O gaslighting não é quando alguém grita com você, é fazer você duvidar daquilo que você está vendo. É ouvir repetidamente, você é exagerado, isso é coisa da sua cabeça. Talvez o problema seja só
só com você. É uma cobrança aqui, é uma ironia ali, uma exclusão de uma conversa, de uma reunião, é um deboche. Pouco a pouco a vítima deixa de confiar na sua própria percepção. Ela passa a pensar, será que eu estou imaginando coisas? Será que o problema sou eu? E é exatamente aí que o assédio vence. Porque a pessoa para de lutar contra quem está a machucando e começa a lutar consigo mesma. O corpo também fala. Insônia, depressão, ansiedade, pressão alta, crise de pânico, problemas gastrointestinais, dores constantes. A pessoa chega em casa esgotada sem entender o porquê. Talvez você nunca tenha vivido isso antes. Talvez você nunca tenha vivido isso. Talvez enquanto eu falava tenha lembrado de alguém. Talvez tenha lembrado de você mesmo. E foi observando histórias como essas, repetidas em lugares diferentes, vivido por diversas pessoas que não tinham espaço para falar, que surgiu uma pergunta inevitável. Se tantas pessoas têm medo de falar, de contarem as suas histórias, quem vai falar por essas pessoas? Quem vai contar essas histórias? E foi respondendo essa pergunta que nasceu a ideia de criar um espaço em que as pessoas pudessem falar, onde a voz do trabalhador ou de qualquer outra pessoa pudesse existir sem pedir autorização de ninguém. E assim que começou esse distinto podcast, o Fala Aí Carteiro. Existe um momento em que algumas pessoas simplesmente cansam do momento de esperar. Esperar que alguém as ouça, esperar que alguém as defendam, esperar que alguém diga isso não está certo. E quando esses momentos chegam, só existe dois caminhos: desistir ou construir a sua própria voz. Conheci histórias de trabalhadores e trabalhadoras de diversos setores que viveram experiências diferentes. Assédios moral, sexual, velado, gaslighting. Trabalhadores que passaram a ser constantemente observados nos seus trabalhos. Passaram a ter cobranças de metas inalcançáveis, cobranças diferentes aplicadas aos demais, mudanças de função, transferências, perdas financeiras, alteração na rotina, no itinerário, na vida pessoal e familiar. Independentemente das justificativas apresentadas, os resultados são sempre parecidos, são sempre os mesmos. A pessoa volta para casa esgotada, sem conseguir dormir, sem conseguir explicar para a família o que está acontecendo. Alguns até precisam de acompanhamento psicológico, outros chegam a ir aos psiquiatras e fazer uso constante de medicamentos para controlar a ansiedade e a depressão. O mais doloroso é perceber que esse sofrimento acontece em silêncio, porque o medo de falar, ele é maior do que a esperança de ser ouvido. Foi observando esse cenário que nasceu uma ideia muito simples: se as portas se fecham, talvez esteja na hora de abrir algumas janelas. Por isso, sem estrutura, sem patrocínio, sem equipamento, apenas um celular e um microfone, e uma vontade enorme de criar um espaço em que qualquer trabalhador teria voz, seria ouvido e pudesse falar sem medo. No início, esse projeto não foi construído sozinho, e aqui eu devo muito a um grande amigo. Um amigo que acreditou na ideia quando ela ainda parecia impossível. Caminhou junto comigo nos primeiros episódios e me incentivou muito a continuar. Me incentivou muito em Marechal Hermes a tirarmos esse projeto do papel. Com o tempo, a vida levou cada um para um caminho diferente. Mas aqueles primeiros passos foram fundamentais, porque todo projeto no início precisa de alguém que diga: vai, começa. Por isso, Milton Almeida, muito obrigado por estar comigo nos 4 primeiros programas do Fala Aí Carteiro. Eu tenho uma gratidão enorme a você, meu amigo. O podcast Fala Aí Carteiro deixou de ser um programa para se tornar um propósito. Passou a ser uma ferramenta, um lugar onde as histórias podem ser contadas, onde perguntas difíceis podem ser respondidas, onde qualquer pessoa, qualquer trabalhador perceba que não estão sozinhos. E o objetivo nunca foi nem será atacar as pessoas. Sempre foi iluminar problemas que por muito tempo estiveram escondidos. E sem que eu imaginasse, aquele pequeno projeto começou a alcançar pessoas de diferentes estados. E esse programa é um programa para dar voz. A voz que um dia parecia não ter espaço, começou a atravessar fronteiras. E meu amigo, minha amiga, essa caminhada me levou muito mais longe do que eu podia imaginar. Me levou a representar esses trabalhadores, aonde nem mesmo eu saberia que um dia eu teria a capacidade de estar ali. Mas fui preparado para chegar aonde eu não imaginava que chegaria, para representar a quem eu não imaginava que representaria. O que começou com o celular virou um espaço de escuta. O que nasceu da necessidade de falar passou a representar trabalhadores de diferentes lugares. Sem perceber, esse podcast abriu espaço para debates
em âmbito nacionais. Me levou a representar os trabalhadores de Correios em Brasília em 2024, 2025 e 2026. A história apenas estava começando. Por isso, meu amigo, minha amiga, eu quero te dizer uma coisa. Eu aprendi uma coisa nessa caminhada. O assédio moral, ele não destrói apenas carreiras. Ele destrói saúde, ele destrói autoestima, ele destrói famílias. Faz pessoas competentes acreditarem que perdeu o seu próprio valor. Por isso, combater o assédio não é a pauta de um trabalhador. É uma luta pela dignidade humana. O podcast nasceu da necessidade de dar voz a quem não era ouvido. Acabou abrindo portas que eu jamais acreditaria que eu iria atravessar. A oportunidade de representar os trabalhadores, de participar de debates de acordo coletivo, de até mesmo entregar uma carta na casa do presidente da República, conversar com o presidente e até tirar uma foto com ele e defender pautas de combate ao assédio, participar dos debates coletivos, a valorização dos trabalhadores, não só de Correios, mas no âmbito nacional, melhorias nas condições de trabalho, de valorização aos trabalhadores, fim da escala 6x1, da saúde mental de quem realmente faz esse país funcionar. Também tive a honra de participar de grandes marchas dos trabalhadores, conhecer lideranças parlamentares e pessoas que ajudam a construir os rumos desse Brasil. Mas uma coisa nunca mudou. Eu continuo acreditando que nenhuma autoridade é mais importante do que o trabalhador que acorda todos os dias para cumprir a sua missão. E enquanto eu tiver um microfone, enquanto eu tiver uma câmera, enquanto eu tiver uma única pessoa disposta a ouvir, eu vou continuar denunciando toda forma de assédio, perseguição e injustiça onde quer que elas aconteçam. Porque o silêncio protege quem oprime, mas a voz fortalece a luta. Então, se esse episódio, se essa história faz sentido para você, compartilha para o maior número de trabalhadores. Acompanhe o nosso canal. O que parecia ser apenas mais um canal, mais um podcast, se transformou em um grande propósito. O nosso podcast ele está mudando. E eu conto com a sua ajuda. Agora estaremos aqui fazendo conteúdos, entrevistas quase que semanalmente. E eu peço, você que ainda não é inscrito, se inscreva, porque coisas boas estão acontecendo e vamos todos juntos até o final. O propósito desse podcast se tornou maior do que a própria existência dele. E eu conto com você para levar isso além, para fazer isso chegar mais longe, porque falar faz ir mais longe. Eu quero contar cada história com você, cada capítulo eu quero seguir com você. Estaremos com novidades a partir da próxima semana e obrigado pelo seu apoio, obrigado pelo seu carinho, obrigado pelas mensagens que chegam no meu direct, no meu e-mail, no meu WhatsApp. Comenta, curte, compartilha. Um beijo no coração de você que me acompanhou até aqui. Até a próxima.